Vamos lá então, gente, escola bíblica. Nós estamos vendo sobre alguns extremos perigosos, alguns extremos perigosos na vida cristã, principalmente quando a gente lida com libertação, com aconselhamento. Nós estamos falando até agora sobre isso. Na aula anterior nós falamos sobre o perigo de espiritualizar o natural, de achar que tudo é demônio, de achar que tudo é espiritual e não fugir das realidades. Isso é muito comum dentro do cristianismo, infelizmente, e às vezes é um desequilíbrio. E também nós estávamos no nosso último tópico falando sobre também o perigo de naturalizar aquilo que é espiritual, ou seja, tratar tudo como humano, como psicológico, e não perceber, não discernir a conotação espiritual quando tem algo espiritual, tá? Tem muita gente, tem muitas pessoas que não acreditam no mundo espiritual, principalmente quem vem dessa linha racionalista, quem às vezes está nessas faculdades humanistas, antropocêntricas, que coloca o homem em primeiro lugar, que o homem não precisa de Deus, que esse negócio de demônio não existe. Então, infelizmente, isso acaba afetando até o meio da igreja, Tem muita gente, principalmente nos meios mais tradicionais, que não acredita. Eu conheço pastores que não acreditam no mundo espiritual, não acreditam em maldição, não acreditam em bênção. Tem gente que é assim, não acredita no mundo espiritual e tenta de alguma maneira racionalizar tudo, levar tudo para o lado psicológico, tenta naturalizar aquilo que nós sabemos à luz da Bíblia é espiritual, tá bom? Então, essa postura, normalmente ocorre como uma reação ao misticismo exagerado também. O que é o misticismo que nós vimos? Essa busca pelo espiritual, o misticismo, geralmente hoje, dentro dos meios evangélicos, como eu já falei, tem uma conotação negativa. Mas a palavra místico significa aquele que busca o espiritual, aquele que busca as coisas espirituais, tá? Então a palavra em si, o conceito em si, místico, não é errado, nem equivocado, nem da nova era. Mas é claro, a busca do mundo espiritual sem Deus, sem uma conotação bíblica, é claro que pode levar ao erro, à falha, à heresia e esses absurdos todos que existem hoje em dia, tá bom? Então, como um contraponto disso, surgem essas pessoas que não acreditam em nada de espiritual e geram essas confusões todas aí, tá bom? Geralmente essas pessoas vêm de decepções, principalmente com o meio pentecostal, acabam migrando para o meio tradicional e acabam vivendo uma vida cheia de dúvida, cheia de ceticismo, não acreditando em nada daquilo que é do mundo espiritual, tá bom? O coração se fecha, a descrença surge, e surge esse ceticismo crônico, como nós estamos vendo, ok? Então vamos lá, no segundo bloco ali da página 55 do nosso material, Paulo nos adverte que a letra sem o Espírito mata. Sim ou não, gente? A Bíblia, se não tiver o Espírito junto que vivifica a letra, a própria Bíblia usada de maneira equivocada pode matar pessoas. Sim ou não? Sim. Um exemplo é a época das cruzadas, Nós vemos que na época das cruzadas a Bíblia foi usada de forma equivocada para matar pessoas, para perseguir os judeus, dizimavam famílias inteiras, comunidades inteiras, tanto de judeus como daqueles que eram contrários à fé predominante naquela época, que era a fé católica romana. Vocês sabem disso, Então, infelizmente, se a gente usar a letra sem o Espírito que está por detrás dessa letra, sem o entendimento, sem o discernimento do Espírito Santo, sem o cuidado de analisar a Bíblia como um todo, a Bíblia, explicando a própria Bíblia, entendendo todo o contexto bíblico, um contexto histórico que envolve a palavra de Deus, ela pode matar pessoas, tá? O conhecimento sem amor e obediência apenas incha a cabeça. Será que existem pessoas assim, gente?
cheia de conhecimento, sabe às vezes até versículo de cor, conhece todas as histórias bíblicas, mas não obedece coisas simples da palavra. Tem muito crente assim, que na verdade é a falsa piedade, né? Tem uma aparência de piedade, como diz o apóstolo Paulo, mas por dentro são sepulcros caiados, estão apodrecidos nas coisas básicas, maltratos familiares, né? Acaba falando palavrão, vivendo uma vida totalmente equivocada, errada, não obedece a Deus nas coisas básicas. Então, mais importante do que conhecer as coisas acerca de Deus, o que é mais importante, gente? Obedecer. Como é que é o abecedário do céu? Obedecer. O abecedário das criancinhas é ABCD, né? O abecedário do céu é obedecer. Ok? Então, a pessoa acaba se ensoberbecendo, acaba ficando orgulhosa, presunçosa, arrogante. O próprio Jesus, né, alerta que as tradições humanas podem anular os mandamentos de Deus. Olha só, na época de Jesus era o que acontecia. Eram homens doutores da lei, né? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, eram versados na lei de Deus. Só que eles colocavam as tradições humanas acima da palavra de Deus. Eles desobedeciam a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus em coisas básicas, como justiça, como misericórdia, né, como amor ao próximo. Eles falhavam em coisas essenciais, que é esse espírito que está por detrás da lei de Deus. E qual é o mandamento principal da palavra de Deus? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né, com toda a tua alma, e amarás também o próximo como a ti mesmo. Então, eles pecavam no básico, maltratavam as pessoas, perseguiam, apedrejavam as pessoas. Tem aquele episódio, né, da mulher adulta, eles queriam apedrejar, estavam agredindo ela, né, batendo nela. Aí Jesus entra naquela situação e fala o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E provavelmente Jesus estava escrevendo no chão ali uma lista de pecados, e ninguém ousou apedrejar aquela mulher. Jesus teve que intervir com compaixão, com misericórdia. Então é muito importante isso, não permitir. A tradição é importante, é claro, desde que ela não anule os mandamentos de Deus. Nós somos fruto de uma tradição cristã, sim ou não, gente? Nós fazemos parte da história da igreja, da comunidade cristã ao longo dos séculos. Nós temos uma vasta tradição cristã, de pensadores, né, de teologia, de doutrinas, de conhecimento de Deus, de práticas cristãs, mas nada disso pode anular os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e principalmente o Espírito que está por detrás da lei de Deus, tá? É aqui que começamos, né? Quando a pessoa acaba colocando as tradições humanas e anulando os mandamentos de Deus, é aqui que começa uma espécie de engessamento da vida espiritual. A pessoa começa a atrofiar, a pessoa começa a morrer por dentro, ela começa a murchar. Você já viu alguém assim? Um legalista, né? Aquela pessoa que sempre está condenando os outros, sempre está criticando, sempre está fofocando da vida alheia. Geralmente essas pessoas, gente, têm um pecadão escondidão na sua vida. Tem umas doutrinas que elas são mais fortes nessa área, né? Que há, por exemplo? Nessa área é só a minha doutrina que é boa, é só isso que coisa, é só aquilo. E eles fazem um monte de coisas erradas. Sim, exatamente. Foca perde a essência do que a lei de Deus ensina, que é o amor, né? Eu tenho filhos assim. Tem demais, tá? Isso aí é uma coisa impregnada, isso faz parte da natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, ela é legalista, ela é crítica, ela é condenativa, ela quer punir os outros, ela não quer se enxergar como má, entendeu? Nós temos dificuldade de nos enxergar como pessoas
Pecadora. E quando você reconhece a tua própria vulnerabilidade, a tua imperfeição, né? Você vive de maneira quebrantada com Deus e com as pessoas. Amém? Você tem compaixão do outro, porque você tem compaixão de você mesmo também. Aquelas pessoas que são muito ferro e fogo, geralmente ela é frustrada com ela mesma. E ela tem um pecadão escondido, ou vários pecadões escondidos, é tomada por um orgulho, e aí fica apontando para os outros, querendo dar um ar de superioridade, mas é um fracassado. É uma pessoa fracassada, espiritualmente, está morrendo, está engessada aqui, como diz a sua vida espiritual, está bloqueado o discernimento dessa pessoa. E aí, se você tem essa perspectiva, né, a eficácia pastoral acaba ficando substancialmente afetada, né? Os teus comentários, o teu aconselhamento, tudo vai ser afetado se você tem essa tendência legalista, crítica, condenativa. As pessoas não vão se sentir amparadas, né, amadas, elas vão ter dificuldade de abrir o coração com você, se elas não perceberem em você compaixão, amor, aceitação, né, incondicional. É muito importante isso aqui. Então o resultado é que em muitos casos apenas perdemos tempo em aconselhamentos exaustivos e ineficientes, quando somos tomados dessas mazelas aí. A nossa alma está engessada, porque a tendência é naturalizar o espiritual, psicologizar tudo, né? Achar que tudo é humano, que nada é espiritual, colocar as tradições à frente do mandamento de Deus, colocar a lei à frente do espírito que está por detrás da lei, acaba afetando tudo, tanto a vida pessoal da pessoa, como os relacionamentos próximos, familiares, e muito mais ainda, né, no aconselhamento das pessoas. É isso que ele está falando aqui no material. Todo mundo está entendendo? Então quais são os dois grandes erros? Primeiro, espiritualizar o natural, e o segundo, naturalizar aquilo que é espiritual. São dois extremos da balança, e Deus não está nem num extremo nem no outro. Deus é um Deus de equilíbrio. Fala comigo, Deus é um Deus de equilíbrio. Todo desequilíbrio gera dor e sofrimento. Eu aprendi com o pastor Botelho. Toda pessoa desequilibrada, ela produz para si e para as pessoas que estão ao seu redor dor e sofrimento. O desequilíbrio produz dor e sofrimento. O equilíbrio produz uma vida fluida, uma vida frutífera, uma vida produtiva. Entenderam? Amém? Então vamos lá. Sintomas, nós vamos entrar agora nos sintomas comuns da existência de maldições, tá? E nós vamos falar de vários sintomas. São 14 sintomas. Nós vamos estudar um a um aqui devagarzinho, para que a gente possa aprender e analisar cada um desses sintomas. Lembrando sempre que sintoma é o que, gente? É aquilo que aparece, é o que está sob a superfície, é o que se torna visível na vida das pessoas. Mas aonde está o problema? Está na raiz, está no profundo, está na raiz da pessoa, ou seja, não está no sintoma, está na causa. Lembre-se sempre que o sintoma é aquilo que aparece. Por exemplo, a febre. A febre é um sintoma. A causa é o que? Geralmente é uma infecção, é uma inflamação, é algo mais grave, é algo mais profundo, é algo mais interno. Tá bom? Então vamos lá. Não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. O pecado mata, o pecado mutila, o pecado destrói. Pecados e iniquidades não redimidos, ou seja, não perdoados, não purificados pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós mesmos ou a nossa ascendência, ou seja, a linhagem que vem depois de nós, impõe um jugo. Não, desculpa, a ascendência para cima, tá? Aqueles que vieram antes de nós, lembrando que Êxodo 20 diz que a interferência, a influência, as perseguições afetam até qual geração?
Fala comigo, quarta geração. Até a quarta geração pode haver interferência, influência, perseguição espiritual com relação à ascendência, ou seja, a cadeia hereditária que existe para cima de nós, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, ok? Vamos lá. Impõe também um jugo de maldições que podem facilmente ser identificadas, ou seja, são visíveis. A gente pode ouvir a pessoa e ela relatando os fatos, nós vamos observar esses sintomas, ou até olhando, observando a vida da pessoa, ok? Para esclarecer bem esse ponto de partida, nossa pesquisa, nesse diagrama, é necessário apresentar um quadro abrangente desses sintomas mais comuns, que certamente indicam a presença de portas de perseguições ainda abertas sobre a vida das pessoas. Fala comigo, portas de perseguições ainda abertas sobre a vida das pessoas. Ok? Então, se estão abertas é porque não foram fechadas, não foram tratadas, não foram redimidas, não foram purificadas, tá? São situações mal resolvidas na vida das pessoas. E a chave está sempre onde, gente? Está na pessoa. Está na pessoa, tá bom? Claro que o conselheiro é fundamental. Ele é um mediador ali, ele é um facilitador daquela terapia, daquela cura, daquele momento onde Deus vai ministrar o coração daquele que está sofrendo. Mas a chave está em quem? Está na pessoa envolvida no fato. Tá bom? A pessoa é dura, aí ela se sente sempre como vítima. Aí É dura. exatamente. Aí se existe uma resistência da parte dela, a gente tem que ter uma percepção, às vezes é uma coisa demoníaca. E você precisa quebrar isso no mundo espiritual. Às vezes mandar que manifeste até o demônio. E às vezes manifesta, expulsa o demônio, volta em si e você trata aquele fato, tá? Mas às vezes não, às vezes você vê que é dureza de coração, é algo humano, né? É uma dificuldade, é uma coisa que não é demoníaca. Claro, sempre o diabo está por detrás de toda a dureza do coração, de toda a resistência, de toda a rebeldia. Mas quem pode ser duro é a pessoa. Mas às vezes é a própria dureza do coração humano diante de uma verdade em que ela foi confrontada, diante de uma dificuldade, tá? Então, aí, às vezes o conselheiro tem que recuar e ficar só na intercessão. Se a pessoa resiste, se a pessoa não reconhece que ela precisa de ajuda, irmão, não tem o que fazer, não sei interceder, orar, clamar a Deus para que Deus prepare aquele momento de quebrantamento, de reconhecimento, que só o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se disso. O papel do Espírito Santo nós não podemos fazer. É só Ele que faz isso. E às vezes é oração e intercessão. Tá bom? Todo mundo entendeu aqui? Então, perseguições ainda abertas, né? Portas de perseguições ainda abertas sobre a vida da pessoa. Essas portas precisam ser fechadas. Existe um termo, né? Evangélico que a gente chama de brechas espirituais. São essas portas, né? Existe muita falação teológica com relação a isso e tal. Vocês vão encontrar de tudo na internet. Mas quem fala mal sobre essas questões das portas, das brechas e tal, é porque ainda não entende essas questões, né? É uma falha de compreensão, tá bom? De achar que na cruz Jesus já resolveu tudo. É claro que Jesus potencialmente já resolveu tudo na cruz, sim ou não? O sacrifício de Jesus foi completo, foi pleno. O problema não está em Jesus, o problema está no ser humano, que precisa se apropriar dos benefícios conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Às vezes existem áreas trevosas, tenebrosas na vida do cara, e a própria cruz não consegue na sua plenitude operar, porque essas obras precisam ser abandonadas. É o que diz lá em Hebreus, das obras mortas precisam ser banidas, precisam ser tiradas, comportamentos precisam ser modificados.
reconhecimento, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado. Os princípios de Deus são imutáveis. Não é um passe de mágica a cruz de Cristo, não. Ela tem eficácia, ela é plena, ela é suficiente, ela é completa, mas a pessoa precisa ser crucificada, no sentido literal da palavra, morrer para o eu, morrer para o pecado, morrer para as atitudes erradas, para que a cruz faça um efeito na vida dela, quebrando esse poder do inferno sobre a vida da pessoa, tá bom? Não estou fazendo terrorismo gospel aqui, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá então, primeiro sintoma, gente, dom ministerial contaminado. Vocês acham que existe isso dentro da igreja? Quando a pessoa está servindo a Deus, entre aspas, com dons espíritas. Olha só que terrível isso aqui, gente. Tá bom? Quando a pessoa começa, vem cá, eu quero profetizar na tua vida. O cara não é profeta, o Espírito Santo não falou nada. Às vezes ela vem de uma bagagem espírita, aí entra na igreja, se converte e não abandonou aqueles envolvimentos que ficaram lá para trás. E o diabo começa a contaminar ela e começa a servir a Deus, entre aspas, com dons espíritas e não dom espiritual. Ela pode ter até sido abandonada, mas ela precisa de perdão, um arrependimento. Precisa de um tratamento ali pastoral, um mapeamento, né? Renúncias de alguns dons espíritas, quebra dessas portas que ficaram abertas, para que realmente, né, não haja contaminação com relação a isso na vida da pessoa. Nós vamos falar aqui, tá bom? Então nós vamos dar uma ênfase maior a esse tópico devido às sutilezas, né, envolvidas nessas situações. Como por exemplo, para alguns isso pode até parecer estranho e até inadmissível, mas se você estudar as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, vai se deparar exatamente com essas realidades. Sim ou não, gente? Teve infiltração no meio da igreja de coisa ruim, de seitas como dos nicolaítas, né? De vários espíritos enganosos que se infiltraram dentro da igreja. Ele menciona, né, que dentro das igrejas havia os que eram da sinagoga de Satanás. Olha só, que terrível. Sinagoga de Satanás. Eles estavam tentando operar na igreja de Esmirna. Tá bom? Pastor, a gente partilha assim uma lição. Hoje, a maçonaria, eles estão dentro da igreja. Sim. Eles são obrigados a experimentar a experiência que estava falando no passado. Sim, se filtra, contamina. A instrução deles é porque eles estão dentro da igreja. Sim, sem dúvida. Tem até pastores envolvidos com isso. Infelizmente, acaba contaminando, tá bom? Os que eram da doutrina de Balaão, é outro exemplo aqui, tá?